Olá, tudo bem? Eu sou a Vânia Ortiz, do blog Escrivaninha Ortiz, e eu vim aqui mais uma vez conversar com vocês sobre livros. Hoje eu vou falar sobre O Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro aqui que eu já havia mostrado para vocês no vídeo anterior. Mas antes de falar sobre ele, eu quero conversar um pouquinho sobre a Bienal do Livro. Eu estive na Bienal neste fim de semana, na quinta, na sexta e no sábado. E foi muito legal. Além de conhecer alguns autores, eu vi blogueiros, as editoras com as novidades, eu resolvi comprar um aparelhinho desse aqui, que é um aparelhinho de leitor, é um leitor de livros eletrônicos, um Kindle, que eu já estava ensaiando para comprar fazia muito tempo. Aí eu pensei, tinha uma promoção lá dessa vez e eu resolvi aproveitar a promoção. E foi muito bom, não me arrependi. Bom, o que é legal nesse aparelho? Ele tem uma memória fantástica, ele cabe nele cerca de 2.000 livros. E você pode levar para qualquer lugar, né? A praticidade, assim, de carregar. Olha só como ele é pequenininho, cabe aqui na minha mão. E ele é próprio para leitura de livros eletrônicos. Então, a tela dele não tem brilho, não é como um celular ou um tablet, por exemplo. E aconteceu o seguinte, um dos dias que eu fui à Bienal foi para fazer compras para a escola, onde eu trabalho como professora orientadora da sala de leitura. E eu estava procurando livros de terror, porque meus alunos pedem muito este gênero. E eu não estou muito acostumada com livros de terror. Estou começando agora com Stephen King, ainda comecei com esse aqui, ó, que está aqui, que é sobre a escrita, que nem é um livro de ficção. Mas enfim, aí eu vi um livro chamado O Orfanato da Senhorita Peregrine, para crianças peculiares, e me chamou a atenção. Eu não estou conseguindo colocar a capa dele inteira aqui no Kindle, mas vamos ver se dá para ver. Esse primeirinho aqui, ó, ele tem uma capa muito assustadora. E eu fiquei com medo de comprar esse livro, porque eu falei, bom, é um pouco difícil comprar livros de terror para os meus alunos que são do ensino fundamental, né? Então eles têm no máximo 14 anos. E eu olhei a capa, mas esse livro me chamou atenção. Eu fui umas 3 vezes para comprar o livro e acabei não comprando. Mas como eu comprei o Kindle, e o Kindle tem essa possibilidade de você baixar livros, amostras dos livros, para ter uma ideia. Então, baixei O Orfanato da Senhorita Peregrine. E já li a amostra toda, que vai até o capítulo 3. E fiquei assim, arrependida de não ter comprado o livro físico. Porque é muito legal essa história, eu tô gostando muito. Vou comprar o livro pelo Kindle, vou ler, depois eu faço um vídeo aqui conversando com vocês. Tá bom? Então, olha, gente, muito legal. Eu achei que não fosse me adaptar. Até me arrependi, eu comprei o modelo mais simples de todos. E me arrependi de não comprar um que tem luz interna. Porque à noite a minha casa é meio escura, né? Então eu senti falta disso mesmo. Se vocês ouvirem um latido, é o Simba. Me perdoe, eu ainda não tenho tecnologia para abafar o Simba. Às vezes ele fica aqui quietinho, hoje ele não tá afim. Bom, então vamos conversar sobre O Meu Pé de Laranja Lima. Meu Pé de Laranja Lima, como eu disse da outra vez, é o meu livro favorito da vida, né? Esse aqui eu ganhei em 2002, foi um presente. Eu tirei aquela capinha que protegia o livro, que eu mostrei da outra vez. Ela tá bem aqui, ó. Ela é assim, ó, uma capinha, era de caderno, na verdade. A minha mãe comprou quando eu tava, acho que na 2ª série. Tem meu nome aqui, não sei se dá pra ver. Vânia Ortiz Gonçalves. Tem esse desenho e ela tem essa... Ela é meio jeans, assim, né? E eu tirei essa capinha para mostrar a capa para vocês. Essa aqui é a 96ª edição. A primeira edição é de 1968. Esse livro é um clássico da literatura infanto-juvenil brasileira. E o que é esse livro? É a história do Zezé. O José Mauro de Vasconcelos, o autor, né, é o Zezé da história, quando ele tinha de 5 para 6 anos. É um livro autobiográfico. Eu imagino que ele tenha
misturado, né, as memórias de infância com um pouco de ficção, mas é um livro autobiográfico. E se passa num período da infância dele muito difícil, que o pai dele está desempregado, a mãe trabalha numa fábrica e ele é criado pelos irmãos, né? Então ele tem um irmão mais velho, Totoca, as irmãs dele são as mais velhas e ele tem um irmãozinho mais novo, que é o Luiz. E o livro vai passar por esse período difícil de desemprego do pai dele e vai mostrar toda essa miséria mesmo que eles passam, né? Bem uma dificuldade muito grande. Sim, tá me irritando. Então, mas ele tem uma dualidade, esse livro. É assim. É triste essa parte da miséria, essa parte da dificuldade financeira que eles enfrentam. É muito triste. Eu chorei muito quando eu li a primeira vez. Eu choro todas as vezes que eu leio. Eu já reli várias vezes. Eu tenho uma versão em áudio que eu escutei não faz muito tempo. Enquanto eu limpava a casa, eu ouvi o livro todinho. Chorei nas mesmas partes. Então ele tem uma sensibilidade, assim, incrível. É muito sensível esse menininho de 6 anos, o Zezé. Uma criança espetacular. Ele é a estrela do livro, o Zezé. O Zezé é o que toma o nosso coração, assim. Ao mesmo tempo, ele é uma criança, então ele apronta muito na rua, com os vizinhos, com os irmãos dele. Então, assim, ele, ao mesmo tempo, você chora muito, mas ao mesmo tempo você ri muito. Então, é para chorar e para rir muito esse livro. É muito divertido. Que eu gosto da relação que o Zezé tem com os irmãos e os irmãos uns com os outros, né? Essa coisa de irmão mais velho cuidar do irmão mais novo, porque isso é uma coisa que teve muito na minha família também. Eu sou a mais velha de 4 irmãos. Eu ajudava a cuidar dos meus irmãos quando eles eram menores, porque minha mãe sempre trabalhou fora. Os primos ajudavam a cuidar uns dos outros, a gente ficava todo mundo na casa da minha avó ali, e um cuidava do outro. Aliás, as irmãs mais velhas do Zezé me fazem lembrar muito as minhas primas. Porque elas tinham que cuidar da casa e tinha aquela criançada todo o tempo todo e elas eram meio bravas, assim, né? Tava o tempo todo, assim, brigando com a gente porque a gente fazia bagunça na casa da avó. Mas também me lembra, traz uma recordação, assim, com muita saudade dos meus irmãos mais novos, quando eles eram mais novos, o relacionamento do Zezé com o irmãozinho dele, o Luiz, que ele chama de Rei Luiz, que é muito legal. E a sensibilidade que o Zezé tem para os problemas financeiros que a família dele, pelos problemas que a família dele está passando na história, né? Ele é muito sensível, então ele sai para engraxar sapatos porque ele percebe que precisa de um dinheirinho para ajudar lá, né, na família. Ele conta para um amigo dele sobre uma irmã que foi vendida, não, foi... os pais deram, né? Era uma prática antigamente, talvez. Famílias muito grandes. A mãe deu uma irmã que ia ser bem tratada por uma outra família, enfim. E tudo isso ele percebe de um jeito assim muito sensível, como uma criança, mas ele tá o tempo todo assim sentindo esse clima de dificuldade financeira, dificuldade familiar que a família dele tá passando, né? Então, eu comecei a pensar sobre isso, que esse livro, ele chama a nossa atenção para isso, para que a criança, ela percebe o mundo dos adultos. Talvez ela não entenda, né? E ela não saiba se expressar tão bem, mas ela percebe. E naquele tempo, é como se as crianças não fossem ouvidas muito, elas não eram ouvidas. E o Zezé sofre muito, ele é mal interpretado várias vezes, ele leva surras assim memoráveis, né, das irmãs dele. E eu fico pensando nisso, né? Os meus pais sempre ouviram a mim e os meus irmãos muito bem, assim, eles davam atenção, mas acho que antigamente criança não tinha muita vez, sabe? Criança tinha que não atrapalhar os adultos. Hoje em dia acho que já tem um exagero, né? Aquela coisa de algumas crianças praticamente mandam nos pais, não todas, mas muito isso.
é necessário ter um equilíbrio. Eu acho que isso é o que me chama a atenção nesse livro. A amizade que ele faz com o Pé de Laranja Lima, tem aqui na capa, que é o título, acontece exatamente porque eles precisam mudar de casa, e quando eles mudam de casa, no quintal tem as várias árvores e cada irmão escolhe uma árvore e só sobra uma lá, pequenininha para ele, que é o Pé de Laranja Lima, que ele começa a colocar a imaginação dele para funcionar, ele começa a conversar com essa árvore e tal. Mas a história tem outras amizades, né? Ele tem amizade, às vezes é um menino que tem amizade com muita gente. E isso fica muito evidente no livro. Exatamente porque a questão da sensibilidade que eu estava falando, né? Ele tem muita sensibilidade com os adultos. Então ele tem amizade com outras pessoas e ele percebe, por exemplo, uma professora que não recebia flor, porque ele imagina que a professora era feia e por isso que ela não recebia a flor igual as outras professoras. É muito legal tudo isso, essa sensibilidade do Zezé, a amizade. Então, assim, é o meu livro favorito, eu já li vários outros. É claro que existem outros que são mais bem elaborados literariamente falando. Eu vou falar de outros livros depois. Mas de alguma forma esse livro toca meu coração, não sei dizer. Tem coisa que a gente se identifica, sei lá, toca mesmo o coração da gente. É o que acontece com esse livro. Eu indico para todo mundo, já indiquei para os meus amigos, é um clássico, todo mundo devia ler, já tem filme, teve novela, teve filme recentemente, mas o livro vale muito a pena, mais do que qualquer filme, qualquer novela. Tá bom? Essa é a minha dica para vocês de hoje. Me contem aí nos comentários se vocês foram à Bienal, o que vocês acharam, as novidades que vocês viram por lá. Quem já leu o livro do Orfanato da Senhora Peregrini, me conte, por favor. E quem já leu Meu Pé de Laranja Lima também, me conte o que vocês acham desse livro. E é isso, até a próxima. Um beijo. Acessem o meu blog, vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Manda um joinha assim pra mim, pra eu saber que vocês gostaram. Tem aí também um botãozinho pra clicar. E até o próximo vídeo.